Sobre direitos de autor e conexos, um tema bastante sensível para aquilo que é a nossa realidade angolana. Antes mesmo de irmos ao intervalo, Lúcio Val, que vem a representar a AUDAC, queria rebater, não é, sobre o fato de... Da distribuição, sim. O que é que quando diz a nível da distribuição, não deixa de ter razão. A distribuição hoje em Angola não é de forma célere. Não é de forma célere. As entidades de gestão coletiva têm as dificuldades que têm internamente, porque estão num processo de constituição todas, têm as dificuldades, mas têm estado a melhorar todos os dias. Então, por causa deste processo da não celeridade da cobrança e a distribuição, por isso as duas entidades de gestão coletiva decidiram criar a AUDAC. Para o processo ser célere e transparente. É isso. Sim, as duas entidades têm a licença do SENADIAC, decidiram criar uma entidade, ou seja, mandatar esta entidade para a cobrança de forma unificada e a distribuição de forma unificada. Eu vou dar um exemplo prático relativamente a isso. O que é que o CADAF pertence à SADIA? Isto é um ponto a ser? É mesmo. Pertence à SADIA. Vamos imaginar que a UNAC cobra um concerto que a CADAF vai participar e depois a UNAC, para repassar os valores à SADIA, para pagar o que é o CADAF, a UNAC vai deduzir um percentual para a Comissão de Serviço e a SADIA, a repassar o que é o CADAF, também vai deduzir um percentual. Isto prejudicava o autor, porque várias comissões acabava por receber um valor... irrisório, não é? Sim, não justo, né? Entretanto, para acabar com isto, criou-se a entidade única, do jeito que funciona no Brasil, que é o que falou muito bem. Mas que ainda não está em ação, não é? A AUDAC ainda não está efetivamente a trabalhar e a resolver os problemas... em ação no exercício da atividade de cobrança e distribuição dos direitos de autor. Há pouco tempo perguntava à diretora Teresa, que está aqui a representar o SENADIAC, o fato de os músicos, dos artistas, dos autores, não é? Porque não falamos só da música, não é? Temos também as obras literárias, enfim, todo um conjunto, mas de não aderirem a estas instituições e a este processo. O que é que está na base desta fraca adesão, desta fraca cultura do conhecimento sobre tudo o que acontece, sobre o que deveria ser? O que a CADAF disse uma coisa, e é bem verdade. Há uns anos atrás, estamos a falar de 2019 para trás, não existia a comunicação sobre os direitos de autor. O que é que nós estamos a observar? De 2020 para cá, até a presente data, há uma forte aderência às entidades de gestão coletiva. Os autores estão a se inscrever, estão a declarar obras e estão a registrar obras. Todos os dias eles procuram as instituições. Isto por quê? Porque as entidades de gestão coletiva têm estado a promover palestras, workshops, o próprio Estado tem estado a promover isso, não da forma que nós queríamos. Mas estamos a fazer um esforço titânico para a informação chegar aos interessados, que são os autores de obras. Como é que os autores devem olhar para essas instituições e perceberem na prática a importância da existência das mesmas? Os autores devem olhar para essas instituições como uma instituição que defende os seus direitos patrimoniais. Ou seja, se o autor querer ver retorno pela utilização das suas obras por terceiros, é por via das entidades de gestão coletiva. E os autores, e o Kiako falou muito bem, por exemplo, o Kiako, se não tivesse as obras dele declaradas ou registradas, não ia receber nenhum kwanza. Se tendo declarado, o Kiako ainda não está contente com o que tem recebido. Ele recebeu não de forma justa. E o Kiako tem todo o direito de saber com a sociedade porque é que recebeu e aonde. Isso é o direito. Entretanto, é a transparência no processo, é a transparência. E depois, há uma outra situação que o Kiako deu um exemplo. Por exemplo, a SADIA, quando estava a fazer a cobrança, foi interpelar um restaurante. Está a cobrar. Sim, está a cobrar aquele restaurante pela atuação do Kiako CADAF. Sim, as entidades de gestão coletiva têm essa obrigação e esse direito de cobrar. O autor deve colaborar.
Ou seja, o autor tem direitos e deveres, assim Sim, como deve todos... colaborar, para depois o autor conseguir pegar e dizer, entidade de gestão coletiva, está bem, qual é o dinheiro que eu tenho que receber? É X, está aqui, ok. Mas eu não estou a ver aqui o concerto que eu participei ali, participei aqui, que eu sei que esses concertos pagaram. Eu vou dar um exemplo que eu tenho estado a dar sempre. Por exemplo, o senhor Paulo Flores, sempre que vem a Angola, ele informa as entidades de gestão coletiva. Eu estou a vir a Angola, vou fazer concertos, está aqui as músicas que eu vou cantar. As entidades cobram e ele colabora, sensibiliza o organizador do evento a pagar os direitos. Depois ele no final, ele cobra que cobra. Faz o seu trabalho, não é? Tem o seu direito também. Exatamente. Muito bem, Paulo Ele Flores. cobra a entidade de gestão coletiva e diz, ok, vocês cantam, eu cantei aqui, eu quero o dinheiro certo. Ou seja, é um artista que tem uma estrutura já organizada. Diretora Teresa, o que não acontece com todos, não é? Esta cultura da organização, a cultura do se perceber e de se correr atrás, na prática também não funciona. Bom, deixa-me só regressar Quer naquilo que o capitular? doutor Lucival esteve a dizer relativamente à sensibilização. O Senadiac levou a cabo um trabalho de sensibilização em 2022, isso no âmbito da fiscalização, de julho a novembro, não é? E com este trabalho de sensibilizar a consciência das vantagens, não é? Da importância, proteção, não é? da propriedade intelectual, então dali esta aderência, não é? Tanto no registro da obra quanto no registro pelo exercício da atividade. Quando eu falo pelo exercício da atividade é, por exemplo, uma discográfica, né? Um produtor de fonogramas, não é? Que também tem ali o seu trabalho, deve também registar, não é? Esta atividade no Senadiac, não é? E também é cobrado pela utilização das obras, mas isto já no âmbito das entidades de gestão coletiva. Então, este trabalho de sensibilização, é claro que ainda não é o satisfatório, sim, nós reconhecemos que não é, mas que tem havido um esforço muito grande da parte do governo, né? O Senadiac é tutelado pelo Ministério da Cultura e Turismo, isso tem havido sim. Tanto mais que o Senadiac, por se tornar como um instituto público, estendeu os seus serviços a nível do país, não é? Já estamos, ou seja, temos representantes não é? Provinciais. O que anteriormente acontecia, porque o doutor Lucival diz que de 2019 não se fazia sentido, quer dizer, o Senadiac era uma direção ir apenas aqui. Então, os representantes, os utentes nas províncias, né, tinham que se deslocar até Luanda, o que hoje já não acontece. Nós temos representantes nas províncias, então já se pode fazer o seu registro mesmo a partir da província. A diretora Teresa falou agora na questão de localidade, de províncias. Queremos entender em termos internacionais, a nível internacional. O artista que faz o reconhecimento da sua obra cá em Angola tem legitimidade para todo o mundo, porque há casos de artistas que têm uma música que é lançada cá, que faz imenso sucesso, mas que outro artista noutra parte do mundo pega na música, começa a cantar e assume-se como dela. Como é que funciona, como é que há mecanismos para proteger, para dar segurança aos artistas e às suas obras? Olha, uma das vantagens é isso, o doutor Lucival tem esta experiência enquanto trabalhou como entidade de gestão coletiva, mas eu posso avançar alguma coisa. Uma das vantagens é o autor estar afiliado às entidades de gestão coletiva. E as entidades de gestão coletiva, por sua vez, celebram contrato ou convênios com entidades estrangeiras, não é? Quer dizer, para os seus associados que as músicas são utilizadas no território angolano, não é? Tenham também, o mesmo acontece com os angolanos, cujas músicas são também tocadas no estrangeiro. Então, quando há este acordo de reciprocidade, então eles veem o seu direito garantido. Isso na cobrança de direitos funciona com as entidades de gestão coletiva. Eu posso dar um exemplo Referia-me a isto, Lucival, só para agora fazer aqui uma chega, porque eu conheço artistas angolanos, mas que as suas obras nem sequer são reconhecidas em Angola, que de alguma maneira preferiam reconhecer fora do país, com outras instituições fora de Angola. Sim, só para responder à primeira pergunta que fez, depois vou responder a esta. Relativamente aos artistas que declaram suas obras em Angola, hoje
as obras já são protegidas internacionalmente. Ok. Por exemplo, eu vou dar um exemplo agora que aconteceu com um artista, que é o Príncipe Ouro Negro. Por exemplo, ele reclama que a sua obra foi utilizada ou foi registrada por um brasileiro. Sim. E a sociedade angolana, que neste caso ele pertence ao NAC, a UNAC contactou a sociedade brasileira, que é a Abramos, que na qual tem acordo de reciprocidade. A UNAC enviou toda a documentação necessária, que é a declaração da obra, para a Abramos, e a Abramos bloqueou o registro do artista que estava lá no sim, Brasil? O impostor, nesse caso, né? O impostor. E a Abramos, sempre que aquela obra ser utilizada, a Abramo vai controlar, vai através do ECAD vai cobrar, vai repassar a Abramos e a Abramo vai repassar para o NAC. Ou seja, o Príncipe Ouro Negro com a música Parabéns, não é? Sim, sim, Parabéns, no exatamente. caso, Parabéns, vai começar a ter retorno da sua obra. O Príncipe Ouro Negro já tem retorno da sua obra em Angola. A UNAC vai fazer uma distribuição, eu estive a acompanhar, vai fazer uma distribuição agora e eu já vi valores desta obra. Em que programa tocaram, em que rádio tocaram e aonde foi tocado. Já existe, ele já vai começar a ver... A nível internacional, porque agora com a questão das redes sociais, principalmente o TikTok, as músicas acabam por ser sucesso, não só aqui, mas em qualquer parte do mundo. Sim, isto é um tema, o Facebook, o Instagram, as plataformas de streaming, o Spotify, o Apple Music, o TikTok, elas já pagam direitos de autor em Angola. As músicas que tocam nessas plataformas, no território angolano, estas entidades já pagam. Internacionalmente? Não. O que acontece? As plataformas funcionam por regiões. Ok. Por regiões. A plataforma que está... O Facebook que está funcionando nesta região de Angola, paga aqui em Angola. Está funcionando na África do Sul, paga na África do Sul. Elas funcionam por regiões. Por isso é que algumas músicas não conseguimos abrir na nossa região, né? Que diz esta música não pode ser aberta na região em que está. Por exemplo, isto já vai deixar de existir. As músicas já vão ser tocadas, porque as entidades estão coletivas, já negociaram com o Facebook, com o Instagram, para desbloquear isto. E ainda bem, um bem-aja, porque é completamente difícil. Até os próprios artistas, os donos, os que têm o direito autoral, não conseguem. Porque o Facebook colocar a queria própria ter a música. garantia, o Facebook e o Instagram queriam ter a garantia que os direitos de autor em Angola estão a funcionar. Porque as músicas que tocam, amanhã o autor vai cobrar. Ok, então eles bloqueiam. Então, essas empresas, que é o Facebook, Instagram, a Meta em geral, provamos que os direitos de autor em Angola estão a funcionar e eles estão a começar a pagar os direitos. As músicas estão a ser todas desbloqueadas, se repararem. Uma a uma, né? Eles chamam slots. Na realidade é um catálogo grande que vão desbloqueando. Mas há um processo, há uma prioridade de músicas a serem desbloqueadas? Sim, há uma prioridade. Primeiro são das majors, que são a Sony, Universal, depois são dos artistas independentes. Há um processo, e eu acredito que esse processo vai terminar em abril, todas as músicas vão voltar a tocar. Isto acontecendo, o que a Gaddafi vai ter, sempre que a sua obra ser tocada no TikTok, aí aumenta o seu rendimento autoral. Por isso tem a existir a entidade única para cobrar e repassar de forma transparente, para não existir o que Ainda bem que o Lúcio Vala aqui está e o Quiaco, que é bom em cobrança, está a falar para Angola e para o mundo. Quando não acontecer, Quiaco, volte. Isto para quebrar já, e Quiaco diz, um problema de base. Exato. O Quiaco não deixa de ter razão. A distribuição, a gestão coletiva é cobrança e distribuição. Quando não consegue cobrar, não consegue distribuir. Se consegue cobrar, não consegue distribuir, o trabalho está a ser mal feito. Então, a UDAC surge para resolver esse tema da distribuição. Quiaco, que é DAF? Sim. Estou a ver algum tempo que quero muito partilhar. Não, estou a gostar de apreciar e são informações boas. É uma boa informação, não é? Sim, o nosso mercado teve uma evolução muito grande. Não é aquilo que nós queremos, mas já teve uma evolução. Nós não tínhamos televisões a pagar, não tínhamos rádios a pagar em direitos de autor, não tínhamos plataformas de streaming a pagar direitos. Hoje já pagam direitos de autor. O pouco dinheiro que o Quiaco, de forma injusta,
o pouco dinheiro que o Keko recebe está a ser cobrado de um sítio. Sim, E Lucival, eles mas estão o a pagar. problema aqui que se coloca não é minha preocupação, É de não. geral, sim. É É uma generalizado. preocupação geral. Sim. E quando se fala de direitos autorais, a doutora disse aqui bem claro, não estamos a falar só dos músicos. Exato. Estamos a falar de, Dos produtores, outros também que De fazem outros parte. autores. Então, a minha preocupação não é porque estamos... A sociedade coletiva já está A ser criada. a ser criada ou está a arrecadar e depois distribuir. Essa não é a minha preocupação. Sim. A minha preocupação é, ao ser criada, essa associação deve arrecadar de uma forma justa e distribuir de uma forma justa. Porque eu não preciso ir para Lisboa. Exatamente. Eu sou membro da Sociedade de Autores, membro Da Sociedade Portuguesa. Eu não preciso viajar. Pelo meu telefone, eu faço declaração da obra, pelo meu computador faço declaração da obra e os meus retroativos, os valores, entram diretamente no portal de membro. Sim. Por isso que estou a dizer que não é bicho de sete cabeças. Se nós levarmos tanto tempo, é porque queremos levar tanto tempo. Existem modelos apropriados. Já criados, não é? Havia aquele acordo que a SADIA ou a UNAC deviam ter com a SPA. Portanto, a minha preocupação não está em eu receber ou não receber. A minha preocupação está em que a distribuição deve ser feita de uma forma justa. Vou te dar um exemplo. Alguém pode achar isso como uma ideia maluca, mas eu vou parafrasear o Adão Filipe. Nós temos o Ministério dos Petróleos, temos o Ministério dos Transportes, mas no Ministério dos Transportes tens a TAG. Sim. Não é um ministro que controla, é um PCA. Sim. No Ministério dos Petróleos, nós temos o Ministério dos Petróleos, mas temos a Sonangol. Mas não é o ministro dos Petróleos que controla a Sonangol. Ou seja, no mundo da cultura, existe um mercado que precisamos de prestar atenção ao mercado. Existem os players, existem as produtoras e, para além dos direitos autorais, existem outros direitos que os cantores recebem. Eu, graças a Deus, não tenho problema sobre isso e outros cantores também ao nosso nível já conseguem arrecadar isso. O que a doutora estava a dizer é muito bom, mas isso é de uma área da responsabilidade estatal. Ou seja, resistir à obra nacional SENADIAC é bom. Eu já fiz e continuo a fazer isso todos os dias, mas isso só para preservar os meus direitos. A preocupação está na zona econômica. Exatamente. Tanto os rendimentos que os produtos vão gerando. Daí que é responsabilidade da sociedade que está a ser criada poder arrecadar de uma forma justa e poder fazer a distribuição de uma forma justa e fazer a comunicação, principalmente aos cantores. Havia uma preocupação da parte da doutora que os cantores ou os instrumentistas não aparecem muito nas palestras que são apresentadas. Sabe por quê? Porque ninguém vai a um lugar que sabe que o resultado que ele quer ter não está a acontecer. Sim. Quando a sociedade começar a pagar e, boca a boca, cada artista começar a divulgar que eu já estou a ter os meus direitos, que eu já estou a receber os meus, vai ver que as palestras vão ficar cheias. E sabe por que não recebem? Porque não se registram nas entidades de gestão importante, coletiva. é importante se Talvez registrar. não se registram. E é importante. É importante. O doutor Kadafa, até que sabe muito bem sobre essa matéria, também pode ser um incentivador aos Está a outros ser, a colegas. partilhar com Eu vocês. continuo a ser Porque- incentivador, exatamente, mas para usar a minha imagem, devem me pagar direitos autorais, direitos da propriedade intelectual. né? Devem comparecer às entidades de gestão coletiva para que vejam esse Mas retorno, publicitar também as suas obras, porque o autor é o principal interessado. Ele, quando trabalha, ele está a trabalhar para a sua obra. Então, deve ser o primeiro interessado nisso. Vivemos numa não é? sociedade em que cada vez mais as necessidades Exatamente, aumentam, não é? Eu, por exemplo, eu tenho Exatamente. estado, o que a doutora disse, eu tenho estado a trabalhar, e o que a sabe, eu tenho estado a trabalhar diretamente com os autores, com os produtores de eventos,
Às vezes, nós temos uma grande dificuldade. Muitos autores não ajudam. Não ajudam as entidades de gestão coletiva e depois querem criticar. Não ajudam em que sentido? Por exemplo, eu vou para um evento, a entidade de gestão coletiva vai para um evento para cobrar, o organizador do evento, por exemplo, liga para o Quiaco e o Quiaco diz, não paga. Não, sobre Não, esse assunto. exemplo, Deixa, antes eu estava para defender sobre esse assunto quando dizias o que deve existir é, perdão por te cortar, Não há problema. comunicação. Sim. Mais uma vez, volto na comunicação. A entidade de gestão coletiva não pode ligar para o realizador do evento no dia do evento. Exato. Não, dia do evento não. Deve Sim. ligar Dias antes. dias antes. Basta ver o panfleto, E liga já para o cantor e liga para o realizador do evento. Agora, como é que fica um realizador de evento? Imagina que sejas um realizador de evento, no mesmo dia recebes Não, um telefonema. não. É o que aconteceu, da sociedade coletiva. Não pode realizar o evento sem pagar. Não pode. Isso, porque o pagamento Existem pode normas, ser, não é? Ah, Existem é, normas o para a pagamento cobrança. direto do autor pode ser antes ou depois da organização do evento. Nunca durante. Não, nunca durante o evento. Pode ser antes. Se não pagou antes, vai pagar depois. Mas com multa? Depende muito dos prazos. Se passar mais de 15 dias depois do evento, aí há uns juros de demora, há políticas próprias para isso. Mas, entretanto, o que nós temos estado a observar é que às vezes tem autores, principalmente angolanos, os estrangeiros, normalmente colaboram sempre. Os nacionais vetam sempre, não paga. O organizador diz, ok, se o titular da obra diz que não paga, não vou pagar. Depois, alguns autores, quando vão para a comunicação social, culpam o Estado e as entidades de gestão coletiva. Enquanto que as entidades de gestão coletiva, o Estado fez o seu papel e o autor não colaborou no final. Nós temos estado a encontrar essas dificuldades. E, por exemplo, os artistas internacionais, quando vêm, as entidades de gestão coletivas enviam uma carta. Ou seja, o nosso artista vem no vosso país, por favor, cobrar. Mas alguns organizadores de evento não colaboram. São poucos. Muito bem. E violam os direitos e depois os artistas, os titulares de direito, aqui em Angola, os angolanos, fazem festa. Por a instituição não conseguir cobrar. Isto está a ser muito mal. Eu quero chamar Fazer um Chamar a apelo. atenção. fazer sim, apelo, sim. aos autores que passam a colaborar, os organizadores de evento passam a colaborar. Isso não é um bicho de 7 cabeças. Cumprir a lei, eu já experimentei, cumprir a lei é bem fácil. Não tem grande história. Porque só com a cobrança é que os autores vão receber os seus rendimentos autorais. Eu ainda bem, gostaria porque só de aqui deixar um pouquinho tranquilo. Últimas doutor palavras da diretora Teresa, Quiaco estamos Calhaf. já a encerrar relativamente, o tema. relativamente ao processo de cobrança e distribuição, ele diz que não está preocupado, mas eu percebi que está um pouquinho Tá bem preocupado, Quiaco. Não, mas deixa só para esclarecer. O Senadiac, como órgão fiscalizador, em tempos realizou uma ação inspectiva às entidades de gestão coletiva. Por isso é que aqui nós referimos que, de momento, as atividades estão suspensas por se verificar mesmo algumas irregularidades, não é? E aguardando assim o licenciamento da UDAC para o efeito. No entanto, este processo, não está em processo, passa a redundância, né? Vai Mas acontecer. vai acontecer, sim senhora, e dias melhores E virão. nós esperamos. Exatamente. Tiago, desejamos, não vais cantar mesmo para nós hoje, estás completamente decidido. Hoje vieste tratar de assuntos institucionais, certo? Sim. Olha, agradecemos a tua presença aqui no nosso programa. Obrigado, grato por abordarem um tema muito importante para a vida de vários artistas e parabenizo a Senadiac pelo trabalho que tem feito e também agora a Sociedade de Gestão Coletiva, porque será
muito bom. Uma mais-valia, não é? Uma mais-valia não só para os cantores, mas para a economia nacional. Verdade. O ponto muito importante também é o que começa a movimentação da economia. Diretora Teresa, obrigada pela sua presença. Muito obrigada pela oportunidade. Que o Senadiac continue a receber cada vez mais autores que queiram registrar e que queiram colaborar e trabalhar. E vão continuar com o trabalho que está a ser feito, que certamente continuarão. Muito bem. E o Silval, ao DAC, desejamos também boas-vindas, né? Sim, estamos ao aqui. mercado e que tudo corra bem. Sim, estamos processo. aqui, muito obrigado. Estamos aqui em prol dos autores para o crescimento da nossa indústria musical, que é preciso trabalhar nesse sentido. Muito bem. Obrigada pela presença de todos e sucessos.